Noite dos Pereira. Andreas Pereira e também Léo Pereira fizeram uma ótima partida pelo Flamengo e o Flamengo saiu da Colômbia com uma vitória muito importante, muito bom para definir a partida aqui no Maracanã. Vamos fazer aqui uma rápida análise sobre o que foi Tolima e Flamengo logo após a vinheta. Vem comigo! Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? O Flamengo conseguiu sair da Colômbia com um placar, embora magro, mas muito importante, contra o Tolima, um placar de 1-0, o Flamengo ainda jogando mal, mas o que importa é que conseguiu uma vitória e tem tudo para encaminhar aqui no Maracanã a classificação para a próxima fase da Libertadores. Vamos aqui fazer uma rápida análise sobre o que foi Tolima e Flamengo, mas antes eu quero te pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, poxa, se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho, se inscreva e venha fazer parte desta família Coisa de Rubro Negro. Aproveite também, acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. E é claro, o seu joinha, o seu like é muito, mas muito importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então vamos aqui falar sobre Tolima e Flamengo, que foi o jogo ontem lá na Colômbia. Tolima e Flamengo se enfrentaram na primeira partida das oitavas de finais da Libertadores lá na Colômbia. Um jogo onde principalmente alguns jogadores do Flamengo conseguiram se sobressair e colaboraram para que o Flamengo saísse de lá com uma vitória. O Flamengo foi uma equipe alternativa que foi a campo. O Dorival, ele optou pelos seguintes jogadores, foi ao gol o Santos, a zaga, Davi Luiz e Léo Pereira. Eu sei que você ficou com uma pulga atrás da orelha quando você viu a escalação com Davi Luiz e também o Léo Pereira, mas não foram mal não, né? Tudo até que deu para quebrar o galho, principalmente Léo Pereira. Essa foi a dupla de zaga. Na lateral esquerda foi o Felipe Luiz, pela direita o Rodinei. A volância, talvez por falta de opção, tinha alguns jogadores que não estavam em condições de jogo, não foram relacionados. Colocou o Diego Ribas na volância, juntamente ali com o Thiago Maia e também o Andreas Pereira. E um pouco mais à frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabigol. Esse foi os jogadores, né, que foram a campo pelo Flamengo na partida contra o Tolima. Alguns jogadores deram conta do recado, sim, outros já não. Vamos aqui falar dos destaques negativos. Quem eu não gostei na partida foi o Diego Ribas, que para mim foi um volante que foi improvisado. Já jogou nessa posição, inclusive com outros técnicos, mas ainda um jogador que não teve aquela qualidade no passe, aquela saída mais aprimorada de bola. O Flamengo teve muita dificuldade, não só por conta do Diego Ribas não, tá? O Flamengo continua com dificuldade para sair jogando, sair com a bola. Ainda falta muita coisa para melhorar, melhorar esse fundamento de saída de bola. Mas o Diego Ribas, não somente nessa partida, ele tem o hábito de segurar muito a bola, né? Ele rodeia, olha, não passa, é um drible a mais, é um tempo a mais que ele perde. E isso o Flamengo perde nas transições, perde tempo em poder ter a possibilidade de armar o contra-ataque. Então o Diego Ribas não achei que desempenhou bem a função, embora não tenha comprometido, né? Mas também muito por conta de ser um adversário que não ofereceu riscos, mas falta muita qualidade técnica ao Tolima, mas não foi bem o Diego Ribas. Outro jogador também que não me agradou foi o Arrascaeta, né? Não criou as oportunidades que nós pensávamos que fosse criar, né? Foi muito limitado, mesmo com a marcação de um time que ainda falta qualidade, mas um time que se retrancou um pouco mais, se cautelou, né? Se atentou a algumas jogadas na armação e se retrancou, na verdade, o Tolima. Essa foi a proposta do Tolima, né? Se fechar um pouco mais, procurar usar dos contra-ataques contra o Flamengo. E o Arrascaeta não teve muita possibilidade de criação, ficou meio sumido também o Arrascaeta. Foi um jogador também que não me agradou. Um outro destaque negativo, para mim foi o mais negativo de todos, foi o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa simplesmente sumiu,
tudo que ele tentava fazer não deu certo. Um jogador muito pouco efetivo. Claro, a bola, por conta do Arrascaeta, que estava bem marcado, não teve muitas oportunidades para poder criar uma jogada de efeito, uma jogada de gol, mas o Gabriel Barbosa talvez por ser o primeiro homem, né, o único homem de ataque, não voltou tanto e se quis ficar um pouco mais perto da área, não buscou tanto o jogo, teve a sua participação e tudo mais, mas sumiu muito do jogo. O Gabriel Barbosa praticamente não jogou, pelo fato da bola não ter chegado, sim, mas também não buscou muito o jogo. Então, assim, para quem está acostumado a ver o Gabriel Barbosa até vindo um pouco mais do que o necessário para buscar o jogo em uma partida que realmente não teve muita efetividade da parte dele, ele ficou muito, mas muito sumido. O Gabriel Barbosa praticamente desapareceu. Ele apareceu na hora que realmente foi quando tomou o cartão amarelo. Foi onde ele apareceu. E apareceu de uma forma desnecessária porque foi um cartão desnecessário, né? Um bate-boca ali, uma briga ali, uma discussão com o jogador adversário, acabou amarelado, acabou tomando o cartão amarelo do Gabriel. Para mim, o Gabriel Barbosa foi o pior da partida, na minha visão. Se você acha que foi um outro jogador, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, quem foi o pior da partida para você. Agora vamos falar dos destaques positivos, começando pelo Andrés Pereira, que fez uma ótima partida. O Andrés Pereira que pode estar se despedindo do Flamengo, o contrato dele, na verdade, é de empréstimo, vence hoje. O Flamengo, pelo jeito, não vai exercer o direito de compra. Eu gostaria que ele fosse comprado, vou dizer aqui minha opinião. Eu gostaria muito, eu acho que é um jogador muito talentoso. Então ontem ele conseguiu sim, fazer uma ótima partida, um lindo gol, mais ou menos aos 17 minutos, e uma bola que foi realmente inesperada, pegou o goleiro de surpresa, pegou a gente aqui, os torcedores de surpresa, em um lindo chute de fora da área, aos 17 minutos, e Andrés Pereira conseguiu abrir o placar. Um gol também de desabafo, tirou a camisa, correu, os companheiros, foi em direção aos companheiros, todo mundo abraçou ele, realmente muito bacana ver o Andrés Pereira, um jogador que, para mim, repito, tem muita qualidade, teria muita coisa ainda para poder mostrar no Flamengo, tá? Teve o erro, sim, do ano passado na Libertadores, mas um erro que, para mim, não foi exclusivo dele, tiveram outros porquês, né, daquela derrota, enfim, não vem ao caso comentar aqui sobre isso. Mas para mim o Andrés Pereira é um jogador que ainda tinha caldo, tinha muita coisa para mostrar. É um jogador que, sinceramente, se realmente sair do Flamengo, eu desejo ao Andrés Pereira que ele brilhe onde ele for, em qual clube ele ir, que ele ainda possa mostrar o seu futebol, que isso eu sei que ele tem. Então Andrés Pereira foi um dos destaques positivos, principalmente pela atuação e pelo lindo gol que ele fez ali ontem contra o Tolima. Agora, um outro destaque positivo que eu gostei foi o Rodinei. O Rodinei, pelo menos no primeiro tempo ali, é muito efetivo, um jogador chegando muito em profundidade, né? Um jogador que dava mais amplitude para poder ter uma jogada por linha de fundo. O Rodinei foi muito utilizado, um jogador que jogou bem, jogou com raça, com vontade. Foi um jogador ali que realmente ofereceu muitos riscos, algumas possibilidades, muitas das possibilidades que foram criadas, né, principalmente a partir ali na primeira etapa, foi por conta do Rodinei, né, juntamente com o Everton Ribeiro, aquelas tabelinhas, aquelas passagens de bola ali. Então o Rodinei, para mim, foi um dos destaques positivos na partida de ontem também. Eu quero falar também sobre o goleiro Santos, que também foi um dos destaques. Teve um momento no primeiro tempo que eu pensei que fosse o Hugo que estava lá. O Santos saiu jogando errado e por muito pouco, o Flamengo não tomava o gol de empate. Então o Santos ontem mesmo com esse vacilo, uma outra atitude, né? Um goleiro seguro, um goleiro que passa segurança, sim, ao elenco, passa segurança principalmente a nós, torcedores. Ele foi muito seguro, teve algumas participações, algumas defesas muito importantes, embora o Tolima ainda não é um time próximo do que nós vamos ainda enfrentar.
se nós nos classificarmos para as próximas etapas, que eu acredito que nós vamos nos classificar, vão ter times muito mais competitivos, que vão agredir muito mais o Flamengo, mas ainda assim, com as oportunidades que o Tolima teve, né, o Santos conseguiu se sobressair, conseguiu ali fazer boas defesas e também segurou o placar e foi um dos responsáveis para essa vitória ter acontecido contra o Tolima. E aí eu vou falar sobre um destaque muito positivo, embora estranho, soe estranho, mas para mim o melhor jogador da partida foi o zagueiro Léo Pereira. O Léo Pereira ontem ele salvou o Flamengo por algumas vezes, tirou uma bola em cima da risca, embaixo do travessão. O Tolima usou, né? A proposta do Tolima era usar as oportunidades deixadas pelo Flamengo, como sempre deixa, e deixou de novo, né? Mas aí se deparou, além com as defesas do Santos, também com a ótima atuação do Léo Pereira, tirou algumas bolas, receptou bastante bolas perigosas, um jogador que se antecipou a tentativas, né? As jogadas do Tolima. Então, para mim, o meu destaque positivo foi para o Léo Pereira, uma boa atuação do zagueiro. Então, resumindo, um Flamengo pouco efetivo, ainda com muitas debilidades na saída de bola, precisa melhorar. Claro que com o Santos, né, um goleiro que sabe jogar melhor com os pés, jogador que tem um pouco mais de visão, mais seguro, sim, mas ainda no meio-campo, por ter tido um desfalque, né? Jogou ali sem o Ilharão, jogou sem o João Gomes. O Flamengo realmente ontem, na saída de bola, deixou muito a desejar. E é um dos fundamentos que o Flamengo tem errado, não somente por falta desses jogadores, mas é uma coisa que o Flamengo precisa trabalhar mais, essa saída de bola, principalmente quando o adversário ele vem fazer uma marcação mais alta, uma marcação mais de perto. E o Flamengo tem dificuldades quando isso acontece. Um Flamengo ainda pouco criativo, mesmo tendo o Arrascaeta, mas quando tem uma defesa mais fechada, onde tem uma marcação um pouco mais incisiva em cima do craque, nosso camisa 14, o Flamengo deixa de criar, o Flamengo deixa de produzir, né? E principalmente por falta dessa amplitude, principalmente pelo lado esquerdo, que fica em déficit, né? Principalmente pela ausência do Bruno Henrique, que fazia muito tinha muito essa presença do lado esquerdo, e por conta disso o Flamengo não tem tantas opções, fica um time muito limitado, dependendo de uma jogada do Arrascaeta. Tanto é que o Everton Ribeiro e o Rodinei pela direita tentava suprir, né, essa ausência de opções, jogando pela direita, mas pelo lado esquerdo praticamente o Flamengo não conseguiu criar, estava morto ali, e enfim, o Flamengo ainda dependente de uma boa atuação do Arrascaeta. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi no final do jogo, né? Alguns jogadores, como normalmente entram, né? Foi o caso do Pedro, que no final do jogo foi substituído, entrou o Lázaro, entrou o Marinho, uma atuação jogaram muito pouco, na verdade, não puderam mostrar tanto, né? Mas o Marinho fez uma encenação lá, uma dividida e tal, foi onde ele apareceu, ou seja, apareceu de uma forma negativa. O Lázaro não apareceu praticamente, não pôde fazer muita coisa, mas foi o Pedro. O Pedro é um jogador que, na minha opinião, ainda é um jogador que tem muita qualidade, tá? É um jogador que dentro da área realmente é um jogador que oferece muito risco ao adversário, é um ótimo finalizador quando tem calma, quando tem a frieza. Ele afobado do jeito que tem jogado, realmente não tem contribuído muito. Ontem, mesmo o tempo que ele teve, né? Teve uma bola onde sobrou para ele em um contra-ataque. Um jogador que, embora tenha pernas longas, por ser um jogador alto, não tem aquele tato, né, da jogada rápida. Não chegou ninguém junto a ele para poder fazer uma tabela de contra-ataque. E quando a bola sobra para ele, realmente fica muito mais fácil para o adversário se recompor e pegar a bola dele. Mas o que me chamou a atenção de uma forma negativa foi que o Pedro, no final da partida ali, né, praticamente no final, teve uma ótima oportunidade, onde ele tinha um marcador à frente dele, ele tinha a oportunidade de poder tocar para o lado, teriam dois jogadores
totalmente livres para definir a jogada. Um deles era o próprio Arrascaeta. Ele não tocou a bola. Então o Flamengo poderia ter saído de lá com um placar ainda mais vantajoso. 2-0 seria um placar mais seguro, porque 1-0, embora um resultado positivo, valeu, muito importante para o Flamengo, mas ainda é um placar perigoso, né? Levando em conta que agora o Flamengo não tem mais o critério de desempate. O gol fora de casa não é critério de desempate. É um gol a favor do Flamengo e vai ter que segurar esse placar, vai ter que prevalecer e talvez aí tentar ao máximo fazer placar para ficar mais seguro no Maracanã. O que acontece é o seguinte: o jogo de volta vai ser na próxima quarta-feira, né, contra o Tolima, aqui no Maracanã, com certeza casa cheia, mas a partida que o Tolima fez na Colômbia ontem não vai ser o mesmo Tolima que vai vir para o Maracanã. Por quê? Vou te dizer por quê. O Tolima ele sofreu uma eliminação, né, perdeu o campeonato colombiano no último domingo, sofreu um baque, muitas críticas, debaixo de muita crítica, muita pressão por parte da torcida do Tolima. Então jogou muito pressionado, principalmente psicologicamente. Mas agora o Tolima tem uma semana inteira para trabalhar, para poder reverter esse placar aqui no Maracanã. E com certeza, jogando no Maracanã, a atmosfera muda para qualquer adversário. Ver o Maracanã em peso, torcendo, mesmo que a favor do Flamengo, obviamente, mas quando você vê a atmosfera do Maracanã, você vê a importância do estádio, a história, um Flamengo com a torcida apoiando, com certeza nós podemos esperar um Tolima diferente, bem diferente do que jogou na partida de ontem. Então o Tolima vai ser um time diferente, um time mais preparado, mais agressivo e mais alerta, mais ligado na partida no Maracanã. Em contrapartida, o Flamengo também precisa ser um time diferente. O Flamengo também precisa ser um Flamengo diferente do que jogou. Porque mesmo com a vitória, um time que ainda apresentou muitas deficiências. E tendo um time mais ligado, mais concentrado, né, o adversário mais focado, não vai deixar escapar as oportunidades que foram escapadas ontem. Então o Flamengo precisa ficar muito ligado na partida de volta no Maracanã, que realmente para mim vai ser um outro jogo, uma outra partida, e a gente que se segure, que a gente prepare os corações, que com certeza será uma partida aí bem complicada. Não vai ser fácil não, mas eu estou confiante que o Flamengo vai sair com essa classificação. Mas é isso, o próximo desafio do Flamengo será no próximo sábado no Campeonato Brasileiro. De novo, vira a chave, Campeonato Brasileiro, o jogo será às 19 horas, lá na Vila Belmiro contra o Santos. E o Flamengo tem essa função aí de conseguir sair de São Paulo, lá de Santos, com 3 pontinhos e continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. E até lá, nós vamos ficar aqui ligadinhos, juntos, torcendo pelo nosso Mengão, porque você já sabe, quem torce junto, joga junto. Até a próxima e valeu!